Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 5 desse terceiro trimestre de 2021. O título dessa lição é Fidelidade, um estilo de vida. Quando se fala em estilo de vida, se fala em uma rotina, em um hábito, em algo que é constante. Não adianta a pessoa ser fiel uma ou outra vez e depois deixar de ser fiel a Deus. Na vida do cristão deve ser um hábito, a fidelidade. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja a fidelidade um estilo de vida seu, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse deve ser o propósito principal do cristão, permanecer fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Deus abençoe a todos. No final do vídeo, nós estaremos retornando com os agradecimentos e as considerações finais. Tenham todos um ótimo estudo. Vamos então para essa que é a lição de número 5, que fala sobre a fidelidade como um estilo de vida. Claro que há vários outros personagens bíblicos que poderiam ser protagonistas dessa lição, devido às suas posturas de homens e mulheres de Deus em meio às adversidades, mas nós temos hoje um dos maiores exemplos de fidelidade a Deus, além de Daniel, seus 3 amigos, o Sadraque, Mesaque e o Abednego, Só que o fato de serem fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância não os isentaram de uma grande provação, como diz aí na verdade aplicada. E conosco não é diferente, irmãos. Ser fiel a Deus em todo o tempo não significa imunidade de provações. Elas vêm, só que quando nós permanecemos fiéis, com nossa fé em Deus inabalável, Ele nos livra, se assim for da sua vontade. E do outro lado nós saímos edificados e o nosso testemunho da provisão de Deus vai edificar muitos outros também. E foi o que aconteceu com esses 3 homens de Deus, E que está aí no texto de referência da lição, no capítulo 3 do livro de Daniel. A história diz que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, invadiu, tomou posse e fez uma estátua de ouro, marcou um dia para consagrar essa estátua, reuniu todos os seus súditos diante dela, e o arauto, o que era o oficial do rei, que tornava público as notícias, ele apregoou. O rei Nabucodonosor ordena a todos os povos e nações que, ao ouvirem o som da buzina e dos instrumentos musicais, todos deverão se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aí no versículo 6 diz que qualquer que não se prostrasse e não adorasse essa estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E somente 3 homens não se prostraram diante dessa estátua, que foi justamente o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que eram servos do Deus Altíssimo. E onde estaria Daniel, Eis a questão. Daniel teria se prostrado e adorado a estátua? Irmãos, essa hipótese nem é cogitada, É totalmente descartada quando você vai lá no capítulo 6 e se depara com Daniel sendo jogado na cova dos leões por orar 3 vezes ao dia ao seu Deus e não abrir mão disso. Irmãos, o que acontece é que a Bíblia não revela onde estaria Daniel no momento dessa consagração da estátua que o rei levantou. Mas pelo contexto, dá para a gente fazer algumas suposições, ter algumas ideias. Se os irmãos observarem no capítulo 2, versículo 48 do livro de Daniel, ou seja, antes desse episódio da fornalha acontecer, Deus revelou um sonho do rei ao Daniel. E por isso o rei elevou Daniel ao posto de governador na Babilônia. E uma das funções do governador era representar o rei fora da província da Babilônia, como uma espécie de embaixador para tratar de interesses da província. E essa seria a explicação mais plausível, mais coerente, segundo os teólogos, pelo fato de Daniel não estar inserido aqui nessa história da estátua do rei Nabucodonosor. Mas, irmãos, se Daniel estivesse presente naquele momento dessa consagração da estátua, pode ter certeza, seriam 4 homens lançados naquela fornalha, e não 3 apenas. Daniel jamais se prostraria e adoraria
aquela estátua, porque assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel tinha fidelidade como estilo de vida. E não demorou muito, a Bíblia diz que chegaram os dedos duros, os línguas compridas, para denunciar aqueles homens ao rei. Porque tem gente que é assim, irmãos. Se prostram diante das coisas desse mundo, se rendem às ofertas e ameaças do sistema mundano que vivemos e criticam os que não se prostram. Então o rei mandou chamar eles, né, e para uma audiência e foi averiguar se procedia aquela denúncia que chegou até a ele. Aí o rei disse para eles, né, o Sadraque, Mesaque, Abednego, é de propósito que vocês não se prostram diante da estátua que eu levantei? E eles disseram, olha rei, nós não temos que responder isso, mas nós vamos responder. Se o rei não sabe, fica sabendo agora. Não serviremos aos teus deuses, nem nos prostraremos diante da estátua que levantaste. E o nosso Deus, a quem nós servimos, há de nos livrar do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E mesmo assim, se Deus não livrar, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar nem adorar a sua estátua. E essa atitude, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego comprova que a fidelidade a Deus era o estilo de vida deles. Porque se eles não se prostraram diante da estátua, não negaram a fé em Deus diante dessa forte ameaça, eles não negariam a Deus em circunstância alguma e nunca negaram mesmo, né? E só que tem hora, irmão, que parece que o mal vai prevalecer, né? Que a injustiça vai sobressair e que aqueles que confiaram em Deus se deram mal. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que Jesus ouviu na cruz, né? Confiou em Deus, que o livre agora, né? Mas como diz aí no texto áureo da lição, o Senhor ele guarda os seus fiéis, aqueles que o amam, e retribui em abundância o que os soberbos merecem, né? Davi disse isso aqui no Salmo 31, versículo 23, né, que é justamente esse texto áureo mesmo da lição. Em resumo, Davi está dizendo que Deus é justo, o mal não ficará impune e o bem sempre prevalecerá. Os objetivos da lição de hoje são, o primeiro, ensinar a necessidade de tomar uma decisão firme, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? Jesus disse isso. O cristão ele deve estar convicto da sua decisão de servir a Deus, né? Independente das circunstâncias, das ameaças. O segundo objetivo é enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Vimos isso esses dias atrás, né? Que os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Justamente porque eles negam Jesus na primeira ameaça e sem Jesus ninguém vai para o Pai, né? Ninguém vai para o céu. O terceiro objetivo é mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. A fé ela é evidenciada pelas obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Dizer que crê em Deus, até os demônios dizem, só que eles estremecem, né, e não obedecem a Deus. Mas é quando a chapa está quente, ou a fornalha, né, é que provamos a nós mesmos se somos realmente fiéis ao Senhor. E como que Deus vai revelar o seu poder se não for através dos grandes livramentos que nos dá? Só que para Deus nos dar os grandes livramentos, nós temos que passar por grandes aflições, né? E aí o nome do Senhor será grandemente glorificado. O tópico 1 fala sobre a firme decisão desses quatro homens de Deus, né? Porque aqui Daniel estava incluído também, já que esse tópico 1 está falando do capítulo 1 de Daniel. Então Daniel ainda não tinha sido promovido a governador na Babilônia. Daniel estava aqui também nesse momento, né? O Nabucodonosor ele havia declarado guerra a Jerusalém, sitiado a cidade, né? Como nós vimos, né? Invadido a cidade e após conquistá-la ele propôs levar o povo de Israel para o cativeiro babilônico, né? Em três levas, em três etapas, devido ao grande número de pessoas. E já na primeira deportação, estando já na Babilônia, o Nabucodonosor ordenou a um de seus súditos, chamado Aspenaz, que ele escolhesse alguns jovens entre os cativos para algumas funções específicas no palácio, cargos de liderança, e também que aprendessem o idioma dos caldeus, que seriam os babilônicos, além de uma adaptação à cultura deles, com estadia, alimentação, estudos, tudo gratuitamente pelo período de 3 anos.
Irmãos, fala sério, né? Não dá para desconfiar. Os irmãos já ouviram aquele ditado: quando a esmola é grande, o santo desconfia. O que que poderia estar por detrás de tudo isso, irmãos, né? De alguém que invadiu e saqueou Jerusalém. Os irmãos observam que, por enquanto, nada dele falar sobre estátua, né, em se prostrar e adorar os deuses babilônicos, né? Ele não falou nada disso, porque ainda que esses homens, o Daniel, o Sadraco, o Mesaque, o Abednego, né, eles não tiveram opção de escolha entre ir para a Babilônia ou não, eles foram obrigados a ir. Só que o Nabucodonosor ele não podia obrigá-los a adorar seus deuses. Então, toda essa cortesia que ele está fazendo aqui seria uma espécie de sedução, né? Uma lavagem cerebral, uma persuasão, para lá na frente eles adorarem os seus deuses. Né? E o diabo ainda usa essas artimanhas nos dias de hoje também. Né? Quando ele vê que o crente está firme e inabalável na fé em Deus, ele começa a persuadir o crente com facilidades. Né? É assim no trabalho, na faculdade, na política, né? Principalmente na política. Né? Em época de eleição, quantos líderes de igrejas que têm feito aliança com políticos ímpios, né, com promessas de favorecimento à igreja, de facilidades, e depois ficam, irmãos, desculpa a expressão, com o rabo preso, né, cedendo o púlpito da igreja para esses políticos fazerem campanha política. Só que o povo de Deus ele não precisa disso. Né? O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Depois os irmãos dão uma lida lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, aquela história de Acabe e Josafá, onde o Josafá, um homem de Deus, né, fez uma aliança com o ímpio Acabe. E interessante que o Acabe, ele era o rei de Israel, só que o próprio Deus o chamou de ímpio. E Josafá ficou comprometido com Acabe por causa de um churrasco, irmãos, por causa de um churrasco, e sofreu as consequências por isso, né? E essa estratégia é característica do diabo, né? A sedução, as facilidades, tudo fácil, gratuito, moleza, né? Mas espiritualmente o preço é caríssimo. É como se o diabo dissesse: olha, eu só quero a sua alma, só isso. Né? Eu só quero que você se prostre e me adore. Né? Essa é a oferta de Satanás. Né? Eu tenho dito aqui, irmãos, que o diabo ele nunca vai se apresentar de rabo, com a seta na ponta, de chifre, com um garfo tridente, pintado de vermelho. Isso tudo é fábula. Né? Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, diz que o diabo era perfeito em formosura, ainda que a profecia ali era para o rei de Tiro, mas o contexto diz respeito ao diabo, né, que influenciava esse rei de Tiro. Né? Mas o diabo ele era perfeito em formosura. Paulo diz também que ele se transfigura como um anjo de luz e oferecendo facilidades, seduzindo. Foi assim com a Eva através de uma serpente. Né? Foi assim com o Senhor Jesus ali na tentação do deserto e assim hoje também, irmãos. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então não se engane, né? As coisas de Deus não são fáceis, né? Requer esforço, uma dedicação da nossa parte, requer conquistas. Irmãos, Deus prometeu a terra de Canaã para o povo de Israel, mas eles tiveram que lutar para conquistar. Então haverá dificuldades, haverá desertos, haverá vales, só que Deus estará conosco em todo lugar e em todo tempo, né? Mas haverá dificuldades, sim. Notem que José, ele chegou a uma posição de destaque lá no Egito, né? Deus estava com ele em todo o processo, dando graça a ele ali na cova que seus irmãos o jogaram, diante das calúnias da mulher de Potifar, diante do carcereiro na prisão, diante de Faraó. Né? Só que foi com muito sofrimento que José chegou a ser governador lá no Egito. Os irmãos percebem o contraste da dificuldade de José com as facilidades aqui que estavam sendo oferecidas para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Né? Aí no item do 1.1 estão os critérios, né, para escolha daqueles que estariam desfrutando de toda essa regalia diante do rei Nabucodonosor. Né? Deveriam ser da linhagem real e dos nobres, né, pessoas honradas, de boa saúde física, boa aparência, inteligentes, competentes, de boa formação, enfim.
E depois de todo esse processo, os eleitos deveriam comer e beber da porção diária do rei, né, e seguir a cultura dos babilônicos. Isso levaria tempo e funciona, irmãos, funciona. Exemplo disso foi o povo de Israel lá no Egito, né, que ficaram 400 anos, né, ou 430 anos envolvidos com a cultura do egípcia, a alimentação, os hábitos deles ali. Depois eles sentiram falta, sentiram saudades do Egito, né, devido ao tempo que ficaram lá desfrutando de tudo aquilo. Então isso funciona, claro que para aqueles que são fracos, para aqueles que não têm a fidelidade como estilo de vida. Mas aqui, ainda que foram somente 3 anos, poderia ser 100 anos, 400 anos, não funcionariam com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque aqueles que têm a fidelidade como estilo de vida, irmãos, independente do tempo que a pessoa está envolvida em ambientes que não condiz com a fé cristã, essa pessoa não se deixa ser contaminada, né? Irmãos, não tem comida melhor que a comida caseira, né? Preparada com carinho e amor pela esposa ou pelos pais, né? Só que a pessoa às vezes quer algo diferente e vai comer na rua, com temperos estranhos, né? Sabe lá como que foi preparado, né? E aquele que preparou aquela comida não está nem aí com a sua saúde, se vai te dar uma diarreia, ele quer o teu dinheiro, né? Ele quer te atrair com aquele cheiro do tempero, aquele cheiro gostoso, né? Irmãos, ninguém prepara um alimento melhor para a nossa alma, agora espiritualmente falando, o arroz e feijão, que é a palavra de Deus pura, sem mistura, do que o pastor da igreja. Ele prepara tudo com cuidado, com amor, com carinho, para não te fazer mal, porque ele sabe que dará conta de cada alma a Deus. O pastor sabe da sua responsabilidade. Então, meus irmãos, não saia por aí comendo as porções da Babilônia, não. Né? Palavra misturada com heresias, com temperos estranhos para atrair multidão, que faz mal para a alma. E aquele que está servindo, né? Que está pregando a palavra de Deus, só que misturada com temperos estranhos, ele não está nem aí, né? Ele quer o teu dinheiro. Irmãos, nós temos condições de adquirir conhecimento, sabedoria, estilo de vida saudável, né, através da palavra de Deus. Né? Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E o diabo, através do sistema babilônico, mundano, ele quer nos tirar isso. Né? Então, não se esqueça, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus nos comprou com um alto preço de sangue. O item 1.2 destaca a mudança dos nomes. Daniel teve o seu nome trocado para Beltesazar e Sadraque, Mesaque e Abednego já eram nomes babilônicos. Né? Anteriormente se chamavam Ananias, Misael e Azarias, respectivamente. Né? Irmãos, isso diz respeito à mudança de identidade, né? Não só no nome, né? Mas também no propósito. Essa era a ideia do rei. Os nomes bíblicos, eles tinham significados, né? E uma relevância muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, segundo os teólogos, Daniel significa Deus é o meu juiz. Né? Mudando para Beltesazar, seria príncipe de Baal. Né? Olha que absurdo. E da mesma forma, os nomes Ananias, Misael e Azarias eram nomes que honravam a Deus, enquanto que Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes em homenagem aos deuses pagãos da Babilônia. Né? A gente não vai comentar sobre o significado desses nomes para não tomar muito tempo, mas o que a gente está aprendendo aqui, irmãos, é que o rei achava que tudo isso, a mudança dos nomes, facilitaria para que esses homens de Deus esquecessem suas origens, de tanto esses nomes serem pronunciados, às vezes a pessoa termina se acostumando. Então essa era a ideia. Se você, por exemplo, perguntar, né, quem que foram Ananias, Misael e Azarias? Irmãos, tem muita gente que não vai saber responder. Mas se perguntar quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos dirão a uma só voz, né? Foram os companheiros de Daniel, porque são muito citados esses nomes. Só que o rei ele estava completamente enganado com relação a esses 4 homens de Deus, né? Que tinham a fidelidade a Deus como seu estilo de vida. Ele mudou o nome deles, mas o caráter desses homens, o rei não podia mudar, né?
Então, se alguém que me ouve, por acaso, recebeu um nome, o seu nome, né, em homenagem a alguma entidade pagã, às vezes porque os pais ou avós estavam na ignorância, fique em paz, né? Para Deus o que vale é a sua identidade interior de cristão, de crente fiel. E naquele grande dia, no dia do Senhor, nós temos a promessa que aquele que vencer, que permanecer fiel até o fim, Deus dará uma pedra branca com um novo nome escrito, e o qual ninguém conhece, né? Senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, vamos permanecer com o nosso propósito inabalável, né? Como diz aí o item 1.3. Claro que não é fácil viver em um ambiente totalmente contrário às nossas convicções, à nossa sã doutrina cristã, né? Como já falamos, a vida cristã não é mamão com açúcar, não. Muitas vezes é amarga, mas como diz o ditado, remédio amargo é que faz bem. Daniel e seus companheiros se mantiveram firmes, né, nos seus propósitos de não se contaminarem com as iguarias do rei. E aqui, irmãos, o problema não estava na comida em si, né? Com certeza era muito boa, de excelente qualidade, mas o problema era o fato delas serem consagradas aos deuses pagãos, aos ídolos, né? Participar de coisas sacrificadas aos ídolos era uma ofensa contra a lei de Moisés. Mas agora, na época da graça, Paulo ele é bem claro no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, né? Tá lá em 1 Coríntios capítulo 8. Depois os irmãos leem lá com atenção. Paulo diz que o ídolo nada é no mundo, né? E só há um Deus, né? Só que o problema é que, como diz Paulo, nem todos têm esse conhecimento, esse entendimento, né? E além de evitar as coisas sacrificadas aos ídolos, às vezes essas pessoas se escandalizam quando alguém não evita e participa dessas coisas, né? No versículo do 10 ao 13 desse capítulo 8 de 1 Coríntios, olha o que que Paulo diz. Se alguém te ver, né, sabendo que você tem ciência, tem conhecimento de que aquela comida foi consagrada aos ídolos, se alguém te vê ali sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E por tua ciência, né? Ou seja, pelo fato de você estar ciente, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, né? E ferindo a sua própria consciência, né? Pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. E isso serve para tudo, irmãos, que não é pecado, mas que às vezes escandaliza aqueles que são fracos na fé. Então, o pecado não está no fazer ou usar algo que não é pecado, mas no fato de escandalizar um irmão. E Jesus disse também, lá em Mateus capítulo 18, versículo 6, né? Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e se lançasse na profundeza do mar, né? E ai daquele por quem vier os escândalos, o Senhor Jesus disse, né? Por isso que em Cristo, irmãos, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. É por isso que também lá em Atos capítulo 15, versículo 20, mesmo estando na graça, Paulo diz, né, que nós devemos nos abster e evitar as coisas sacrificadas aos ídolos, né, justamente para não causar escândalo. Ou seja, se comer não faz mal, né, se não comer faz melhor ainda, né? Ninguém se escandalizará. Eu acredito que ficou clara essa questão, né? Se alguém tiver dúvidas ainda, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Porque esse é um assunto muito, muito polêmico. O mais importante de tudo é se manter inabalável em nosso propósito, servir a Deus, seja no Egito, seja na Babilônia, seja onde for, né? Porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, né? Então, esse é o princípio mais importante nessa lição. Já o tópico 2 fala sobre o contexto anterior à fornalha. Isso está lá no capítulo 3 de Daniel, que foi o texto de referência que nós vimos, onde está registrado que a estátua que o rei fez tinha 60 côvados de altura, cerca de 30 metros, e todos então tinham que se prostrar diante dela, adorá-la. Aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E aqui, irmãos, às vezes eu fico pensando, né?
Ninguém escolhe onde quer nascer, quando quer nascer, isso cabe a Deus. É Ele que determina. Agora, e se ao invés de nascermos no Brasil no século XX, ou XXI para alguns, né, nós nascêssemos em Jerusalém, irmãos, né? E nessa época, cerca de 605 a.C., que foi quando aconteceu tudo isso aqui, e nós fôssemos levados cativos para a Babilônia e tivéssemos que escolher prostrar ou não se prostrar diante da estátua, qual seria a nossa escolha? Então cabe a cada um de nós fazermos essa reflexão. Talvez alguém diga, irmão, mas nós não nascemos lá, nem nessa época, isso é o que importa. Sim, mas nós devemos agradecer a Deus por sermos brasileiros, né? Nascidos no século XX ou XXI e não ter que passar por isso que eles passaram. Muitos usariam como pretexto a submissão às autoridades, né? Afinal, toda autoridade vem de Deus. Quem resiste à autoridade resiste a Deus. Não foi isso que Paulo disse na carta aos Romanos? Então, se o rei mandou e ele é a autoridade, eu vou me prostrar. E realmente, irmãos, né, como eu disse, a Bíblia diz isso, que nós devemos nos submeter às autoridades, sejam elas boas ou não. Só que essa submissão ela é condicional. Não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela palavra de Deus. A autoridade maior é Deus e a sua palavra. Se a palavra de Deus diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a autoridade terrena ordena que se adore uma estátua, a quem que nós devemos obedecer? Pedro ele responde, né? Quando as autoridades queriam obrigar ele a não pregar no nome de Jesus, quando Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", Pedro respondeu: "Importa obedecer a Deus e não aos homens". Aí o item 2.1 fala daquela acusação que nós comentamos no início, né? Os dedos duros que foram denunciar Sadraque, Mesaque e Abednego por não se prostrarem nem adorarem a estátua quando ouviram o som dos instrumentos, né? Que esse era o sinal. E a questão ali, ela era política e religiosa, né? Era inveja porque esses homens de Deus foram eleitos para trabalhar com o rei no palácio, né? Isso gerou inveja a esses acusadores e também perseguição por causa da fé deles em Deus. Irmãos, a vida era feita de escolhas, né? E escolhas geram consequências. Então nós temos que estar preparados para arcar com as consequências da nossa escolha de sermos cristãos, né? E a renúncia ao pecado, aos desejos da carne, essa é a principal, irmãos, das consequências, né? E nem todos querem isso, né? Sair da zona de conforto. Então, é melhor se prostrar. A pessoa pensa assim, como o Naamã, que após ele ser curado da lepra, a Bíblia diz que ele se converteu a Deus, né? E ele disse para o profeta Eliseu, né? Olha, Eliseu, que Deus me perdoe quando eu tiver que retornar lá para minha terra e ter que me prostrar aos ídolos do rei, porque o rei me obriga a isso. Só que a resposta que Eliseu deu para Naamã foi com muita sabedoria e compreensão. Ele disse: Naamã, vá em paz, não se preocupe, não esquente sua cabeça. Irmãos, Eliseu, ele não apoiou o fato de Naamã continuar se prostrando diante dos ídolos, não foi isso. Tá? Só que ele entendeu que o Naamã era um novo convertido, e com o novo convertido tem que ir com calma. A santificação ela é um processo, não acontece da noite para o dia. Então, claro que nós não devemos apoiar as atitudes, os erros de um novo convertido, mas também não podemos pegar pesado, né? Mas suportar as fraquezas dos fracos, a Bíblia ensina isso, né? Então tem que ter paciência, cada caso é um caso. Já o item 2.2 fala sobre uma nova tentativa, uma nova oportunidade que o rei deu para o Sadraque, o Mesaque e o Abednego de reverem sua decisão. Né? Mesmo estando furioso, o rei deu outra chance para eles. Né? E é assim mesmo, irmãos. Quando você tem um firme propósito de servir a Deus, o diabo, através de seus subordinados, seus súditos, ele vai colocar armadilhas para tentar nos desviar do caminho da salvação. Né? No caso desses homens de Deus, foi com a mesma ameaça, a mesma estratégia. Né? Se não se dobrar, se não adorar a estátua, vai para a fornalha. Né? Mas às vezes, irmãos, o diabo usa outra estratégia. Com Jesus no deserto, o diabo tentou tirar Jesus do seu propósito, né?
de morrer pela humanidade, da salvação da humanidade. O diabo ofereceu a glória, o reino do mundo que Adão tinha entregado a ele lá no Éden, através da desobediência, né? Como o diabo não conseguiu dessa forma, então ele usa o sofrimento, a aflição em Jesus, né, naquela via dolorosa, até chegar no Gólgota, né? E quando Jesus estava ali na cruz, o Satanás, o diabo, mais uma vez, através da boca de um dos ladrões crucificados ali também, disse, né, se tu és o filho de Deus, desce daí e livra nós também. Percebe, irmãos? O diabo ele tenta de um jeito, não dá, ele vai de outro jeito. Com Davi foi o contrário do que aconteceu com Jesus. Primeiro veio as aflições, veio um leão, veio um urso, veio um Golias, veio um Saul, tudo para afligir Davi. Como tudo isso só fortalecia mais ainda Davi na fé, aí o diabo inverte a estratégia e ele usa a sedução de Batseba, né? E o gigante que estava adormecido dentro de Davi, chamado cobiça, concupiscência, se despertou, né, irmãos? E derrubou Davi, né? Então, se não vai pela força, vai no jeitinho, né? É mais ou menos isso que o diabo faz. O comentarista ele também destaca um texto lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 13, depois os irmãos leem com atenção ali, quando um profeta de Deus, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele entregou uma profecia contra Jeroboão, né? E só que na determinação de Deus, ele não deveria comer ou beber nada também ali naquele lugar que ele profetizou. E no caminho, irmãos, o diabo que não desiste, né? Depois que aquele homem estava indo embora, o diabo usa um profeta velho, a Bíblia diz isso, né? Profeta velho, para insistir que ele voltasse para comer, dizendo que um anjo falou para ele numa visão que o profeta de Deus deveria voltar e comer algo naquele lugar. E ali ele dessa vez ele cedeu, voltou, comeu e pagou o preço com a vida, né? Deus enviou um leão e encontrou esse profeta pelo caminho e o matou. Então, na segunda tentativa, aqui nesse caso, o diabo conseguiu o seu objetivo. Então, irmãos, é necessário ter a fidelidade como estilo de vida, né? Não obedecer a Deus vai gerar consequências, né? Não adianta você querer ser fiel a Deus uma ou outra vez apenas, né? Tem que obedecer sempre ao Senhor, à sua palavra, ser fiel em todo o tempo, não ceder nem na primeira, nem na segunda, nem em tentativa alguma do diabo, né? Não adianta começar no espírito e terminar na carne, né? Paulo diz que todo o esforço anterior, quando a pessoa termina na carne, seria em vão, irmãos. Tudo que a pessoa padeceu, tudo que a pessoa sofreu para servir a Cristo, se não perseverar até o fim. O item 2.3 fala da postura corajosa dos companheiros de Daniel. O rei então deu a oportunidade para eles mudarem de ideia, eles recusaram mais uma vez, se mostraram irredutíveis, e o rei fez a pior besteira da vida dele. A mesma de Golias, de Senaqueribe, de Faraó, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E a postura desses homens de Deus, irmãos, aí na revista diz, né, que ela não foi dúbia, ou seja, não foi duvidosa, né? Eles não ficaram com o pé na frente e o outro atrás, eles estavam convictos, né? Nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mesmo se o Senhor não nos livrar, mesmo se Deus não nos livrar, nós não vamos servir a essa estátua, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. E eles não voltaram atrás, irmãos, como Pedro fez, né? Pedro fez isso. Lembram? Ele disse para Jesus, né? Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E aí Jesus disse, né? Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. E aí o Pedro ele retruca com Jesus, irmãos, vê se pode, né? Não te negarei, né? E na sequência Pedro, temendo, né? Quando prenderam Jesus, ele negou o mestre 3 vezes e o galo cantou, né? Irmãos, sabe por que Pedro estava tão convicto que não negaria Jesus e de repente ele negou 3 vezes? Porque Pedro havia acabado de cear com Jesus. E depois de uma ceia, né, onde Jesus está presente, o crente sai do templo cuspindo fogo.
E o diabo não é nem doido de se pôr na frente desse crente. Só que o diabo, irmãos, ele é astuto e insistente. E ele sabia que Pedro ele não orava, ele nem vigiava, né? Porque quando Jesus foi orar no Getsemane, ele disse para o Pedro: fica aqui orando e vigiando. E aí, quando Jesus voltou, Pedro, juntamente com os outros dois discípulos, estavam dormindo. Ou seja, Pedro não orava nem vigiava. E o diabo sabia também que Pedro ele não jejuava, porque os discípulos de João Batista e os fariseus questionaram Jesus, né? Por que que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Percebe? Então Pedro também não jejuava. Depois o diabo também, irmãos, ele sabia que Pedro ele não lia as Sagradas Escrituras, porque quando Jesus ressuscitou, a Maria Madalena correu lá para avisar os discípulos e João e Pedro correram até o sepulcro. E a Bíblia diz que ali eles creram, porque até então eles não sabiam, eles não conheciam as Escrituras que diz que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Se eles não sabiam as Escrituras, irmãos, é porque não liam. Agora, como que alguém que não ora, que não vigia, que não jejua, que não lê a Bíblia pode afirmar categoricamente que nunca vai negar Jesus, né? Só que Pedro aprendeu a lição posteriormente, se tornou um outro Pedro. Nós vimos aqui, né, ele dizendo, né, quando quiseram proibir ele de anunciar o nome de Jesus, pregar o evangelho, ele disse: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Ali já era outro Pedro, cheio do Espírito Santo, um Pedro que orava, um Pedro que lia a palavra de Deus, um Pedro que agora estava transformado pelo poder de Deus, que jejuava, que se consagrava. Essa é a diferença, irmãos, tá bom? Então, irmãos, se nós não quisermos negar Jesus, não tem como, irmãos, se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não jejuarmos, nos consagrarmos ao Senhor e vigiarmos também. E o Sadraque, o Mesaque e o Abednego se mantiveram firmes aqui, eles não se prostraram diante de ameaça, diante da persistência do rei Nabucodonosor. O tópico 3 fala sobre o livramento no forno de fogo ardente e não do forno de fogo ardente. Tem a diferença aí nessas letrinhas, né? Deus não livrou eles do forno, mas livrou no forno. E o fato de sermos fiéis a Deus, como nós vimos lá no início da lição, não nos isenta das aflições, mas Deus estará conosco nas aflições. E aqui cabe uma observação, irmãos. Se Deus não tivesse livrado esses homens, nem ali na fornalha, naquele momento, eles tivessem padecidos, virado churrasco, né? Será que eles teriam feito uma decisão, uma escolha errada, irmãos? Será que eles se deram mal naquilo que eles decidiram em não se prostrar, em não adorar a estátua? A resposta para essa pergunta está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e capítulo 20, versículo 15. No capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, diz que aqueles que adoraram a besta, e aqui abrange todos os ídolos, inclusive essas estátuas, né? Essas pessoas não têm seus nomes escritos no livro da vida. E o que acontece com aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, irmãos? Está ali no capítulo 20, versículo 15 de Apocalipse. Diz que essas pessoas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre. Ou seja, esses homens escaparam, aqueles que se dobraram diante das estátuas, eles escaparam da fornalha do rei, mas serão lançados no lago de fogo que arde eternamente, irmãos, que é muito pior. É muito pior. Para os irmãos terem uma ideia de como é o lago de fogo, segundo a Bíblia, né? Não segundo o irmão Sebastião, segundo a Bíblia. O inferno, irmãos, onde aquele rico que estava, ou está ainda, né? Porque eu creio que aquilo não era uma parábola, né? Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31, ali ele estava ardendo em chamas, não porque ele era rico, mas porque ele era um rico incrédulo, não cria em Deus, né? Ele estava desejando que Lázaro ao menos molhasse a ponta do dedo na água e lhe refrescasse a língua, né? E esse inferno, esse Hades, onde aquele rico está, também será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz isso, né? Assim como a serpente também, né, irmãos? Que a serpente de Deus ali no Egito, né?
quando Deus transformou a vara de Moisés ali numa serpente, e a serpente ali engoliu as serpentes dos magos de Faraó, né? Porque a serpente de Deus era muito mais poderosa do que aquelas serpentes. Assim também, irmãos, o lago de fogo de Deus, né? Preparado para o diabo, seus anjos e aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, é como se estivesse engolindo a fornalha do rei Nabucodonosor, porque até o inferno, o Hades, será lançado ali, né? E quanto àqueles que supostamente se queimaram na fornalha, por não se prostrarem e adorarem a estátua, nós estamos supondo aqui que aqueles homens, Deus não livrassem eles ali na fornalha, né? Qual seria a recompensa deles? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem, ou seja, os ídolos também, viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos e por fim terão a vida eterna. Então, irmãos, ainda que Deus não nos livre nesse mundo, nessa vida, vale a pena. Não foi uma má escolha e nunca será ser um servo de Deus, em termos a nossa fé em Cristo, porque o que vale, irmãos, é lá na eternidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Quantos homens e mulheres de Deus que não foram, que não provaram o livramento nessa terra, que foram jogados aos leões e foram devorados, né? Quantos que foram queimados por amor ao Evangelho? Só que eles não perderam também, porque a vida eterna os aguarda, irmãos. Que bênção, que maravilha, né? Como diz o apóstolo Paulo, o morrer com Cristo é ganho, né? Se o morrer com Cristo é ganho, logo o viver com Nabucodonosor e seus ídolos na Babilônia é perda, né? Aqueles homens que não se prostraram não estavam ganhando de maneira nenhuma, estavam perdendo. E o fato de Deus permitir que esses homens fossem lançados ali naquela fornalha, aí na lição está dizendo que desencadeou, né, estimulou, provocou uma série de manifestações importantes e extraordinárias, né, que estariam ocultas se eles não fossem para a fornalha. Percebe, irmãos, como foi importante Deus permitir que aqueles homens fossem lançados na fornalha? Porque se eles não fossem, irmãos, nós nem estaríamos, por exemplo, né, aprendendo essas lições maravilhosas hoje, né? E uma das manifestações também foi pelo fato desses homens não sofrerem nenhum dano, né, ao serem jogados na fornalha, como diz aí o item 3.1. Deus anulou o poder do fogo só para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? As roupas não se queimaram, nem o fio de cabelo deles sequer se queimaram. A chama só queimaram as cordas que eles estavam amarrados, né? E aqueles que lançaram eles na fornalha, né? As labaredas do fogo ali queimaram aqueles homens, cumprindo literalmente o que diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, não arderá, mesmo que aumente a temperatura 7 vezes mais, como o rei Nabucodonosor fez ali. Podia aumentar quantas vezes quisesse, aquela chama não iria queimar os servos de Deus, né? Mas queimaram aqueles que lançaram eles ali. Vê o poder de Deus, irmãos, né? Para colocar esse poder no fogo destruidor e ao mesmo tempo anular esse poder para outros. E tudo isso aconteceu porque eles permaneceram fiéis a Deus em todo o tempo. E lá no Salmo 101, versículo 6, diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, né? E não foi só com esses homens, não, irmãos. Talvez literalmente sim, ali naquela fornalha, mas espiritualmente, é, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições também. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos nós passamos por fornalhas nessa vida, por aflições, perseguições também. Pode ser num nível mais baixo ou mais alto, mas somos afligidos sim. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, também diz que nós devemos ser sóbrios, né? Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar, ao qual nós devemos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos em todo o mundo. Então, todos passam por aflições pela fé em Cristo, por causa da nossa fé em Cristo. Só que as aflições, a fornalha, as fornalhas da vida, né, elas não vêm para nos matar, mas
para nos purificar, irmãos. Glória a Deus. Deus disse isso lá em Isaías, capítulo 48, versículo 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Aproveite na fornalha da aflição. É na fornalha da aflição que Deus nos prova, que Deus nos purifica. Então, meu irmão, minha irmã, não se dobre diante das dificuldades, diante das ameaças, porque você não está só. Deus está contigo e tudo isso só vai purificar mais ainda a tua fé, tudo isso que você está passando. Já o item 3.2 fala de outra manifestação que foi causada pela firme decisão desses três homens de Deus, né? O rei Nabucodonosor, ao olhar e ver que ao invés de três homens haviam quatro na fornalha, e não era o Daniel que estava ali, né? Porque ele disse que o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Irmãos, Jesus estava entre aqueles homens na fornalha, lado a lado, né? E ainda que nós não vemos Deus, né, assim fisicamente, porque Deus é espírito, ele está conosco também em meio às aflições, né? Quando essas aflições surgem devido à nossa obediência a Deus. Né? Pedro disse: se pelo nome de Cristo sois vituperados, afligidos, bem-aventurados, felizes vocês são, né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, meus irmãos, como Pedro continua dizendo, né? Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Para finalizarmos, o 3.3 fala sobre o importante reconhecimento, né, do rei Nabucodonosor, e também, né, porque o nome do Senhor Jesus foi glorificado ali, né, na boca do rei. Olha o que o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem nenhum outro Deus, senão o seu Deus. E o rei, então, irmãos, depois de glorificar a Deus, ele decretou também, né, que qualquer que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado, né? E o rei termina o texto dizendo que fez prosperar aqueles três homens de Deus ali na província da Babilônia, porque Deus honra aqueles que o honram. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e eu espero que você tenha sido edificado, né, espiritualmente através desse estudo. Se você gostou do vídeo e quiser deixar o seu like aí para fortalecer o nosso canal, a gente agradece, tá bom? E eu aguardo você para a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos estudando a lição de número 6, que fala sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Tenho certeza que também será uma bênção essa lição para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo na IBD da sua igreja e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.